Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a esse dia tão especial, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2024, em que mais intensamente os nossos pensamentos se voltam à necessidade de transmitirmos aquilo para o qual temos nos preparado, não é? Não temos buscado a compreensão da educação do espírito, à luz da doutrina espírita, né? À luz do Consolador prometido. Então temos buscado palmilhar nesse sentido, compreendendo melhor os ensinamentos de Jesus, nessa nova vivência que o Espiritismo nos traz, de um entendimento mais aprofundado dos ensinamentos de Jesus. Portanto, os objetivos são no sentido de nos ajudar a despertarmos, despertarmos para esse aprendizado, trazendo para nós o verdadeiro sentido de todos os momentos que Jesus fez questão de deixar suas marcas enquanto aqui esteve, começando no seu nascimento, numa manjedoura. Ali naquela gruta, naquela família que o acolheu, porque Maria estava já iniciando o seu trabalho de parto, tinha chegado a sua hora, como dizem, e José então ali busca resolver aquela situação, já que as hospedarias estavam superlotadas em função do recenseamento. Então todos vieram ali para Belém, né, a cidade de Davi, para apresentar-se, né, para aquele censo. Então a cidade regurgitava. E ele foi acolhido, né? O casal, eles foram acolhidos ali numa gruta, que eram as casas da época, daqueles camponeses, e lá na parte de trás, onde os animaizinhos eram recolhidos, as ovelhas eram recolhidas, porque os camponeses cuidavam muito das suas ovelhas, porque eram seu sustento. Então elas tinham um local muito cuidado no sentido de quentinho, né? Para que elas pudessem estar ali, passando a noite, para que no dia seguinte fossem novamente ao pasto, né? E assim desenvolviam toda a sua rotina, a sua vida, mas enfim, foi ali que Jesus foi acolhido, nessa parte que ficava reservada aos animais. Por isso que ali tinha uma manjedoura. E o que seria uma manjedoura? Seria aquele recipiente, normalmente de pedra, retangular, em que se colocavam os alimentos para os animais. E ali, provavelmente numa manjedoura um pouco mais vazia, né? Ali José, com o auxílio dos que o hospedaram, higienizaram ali aquela manjedoura, que se fez um bercinho para acolher ao menino Jesus. Mas a lição de tudo isso, por que foi dessa forma? Podemos entender que Jesus buscou ali o cantinho que lhe sobrou, uma manjedoura ali na parte de trás da gruta, que era a casa daquela família. Podemos entender que Ele quer nascer no nosso coração. E é o que temos que entender. Que Ele quer nascer no nosso coração e que possamos oferecer a Ele um cantinho com uma manjedoura, que Ele possa fazer morada em nosso coração. Esse é o propósito. Se Ele ainda não nasceu para nós, que Ele possa fazer morada num cantinho do coração. Se Ele já teve a possibilidade de adentrar o nosso coração, que Ele possa ganhar mais um espaço. Que o nosso coração seja uma sala iluminada para acolhê-lo, e que do nosso coração possam transbordar vibrações amorosas. É isso que resume, é isso que é ter
Jesus nascendo em nossos corações. Jesus é a personificação do amor. Então, se queremos tê-lo em nosso coração, temos que emanar amor. Se ainda não conseguimos emanar amor, vamos nos exercitar em vibrar, em emanar amor. Exercício, temos que nos exercitar. E vamos buscar então, para o nosso tema da noite, do mesmo livro Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius, Pão e Luz. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus. Essa palavra, nos diz Vinícius, é a luz, é a verdade. A luz é para o espírito o que o pão é para o corpo. O homem, em sua expressão real, não se confina exclusivamente na carne e no sangue. O homem é uma alma encarnada. Se, pois, o pão é indispensável à vida corpórea, a luz é imprescindível à vida espiritual. Considerando que esta é a vida real que sobre aquele reflete, não é? Então, se pois o pão é indispensável à vida corpórea, não é? Isso é fato. A luz é imprescindível à vida espiritual, considerando que esta é a vida real que sobre aquela reflete, porque a vida real do espírito, a verdadeira vida do espírito que somos cada um de nós, é a vida espiritual. Estar encarnado são estágios necessários. Mas a vida do espírito, quando ele alcançar ali a sua plenitude, é a vida espiritual. Então, é preciso que entendamos que assim como alimentamos o corpo, temos necessidade de alimentar e ouvir o clamor da nossa alma, o que realmente ela necessita. Daí o ser, a mais importante, a que requer mais atenção e cuidados. Cumpre, portanto, que o homem não porfie e lute somente pelo pão que nutre o corpo perecível, mas também e principalmente pela aquisição da luz que alimenta e dá crescimento ao espírito imortal. O homem, sendo, como ficou dito, uma entidade composta de alma e corpo, não pode, por isso, atender aos reclamos da vida, mantendo-se adstrito ao problema do pão. Mas, infelizmente, ainda podemos passar uma vida apenas atendendo às necessidades do nosso corpo. Pelo pão, no entanto, todos porfiam, e há necessidade, Ganharás o teu pão com o suor do teu corpo. Então, é o trabalho abençoado de cada dia, Então, pelo pão, no entanto, todos porfiam e batem-se com denodo e tenacidade. Pela luz, porém, não fazem o mesmo. Então, por que nos esforçamos tanto? Com exceções, evidentemente. Mas por que, de modo geral, o homem se esforça, para suprir as suas necessidades fisiológicas? Para suprir o alimento para o seu corpo e para o alimento por seu espírito ele é descuidado. Por quê? Quem carece de pão protesta desde logo e põe-se em atividade, lançando mão de todos os meios e processos, lícitos ou ilícitos, para adquiri-lo. Mesmo aqueles que fogem às responsabilidades do trabalho, mesmo aqueles que desenvolvem doenças psicossomáticas, fugindo da vida de si mesmos, das responsabilidades e contando ali com o apoio de um familiar ou de outros para o seu sustento,
Mesmo aqueles que fantasiam tantas coisas para suas vidas, não se predispondo a trabalhos mais sacrificiais, achando que são merecedores de coisas muito mais que o atrairiam muito mais, né? Achando certos trabalhos ali deprimentes, né? Não compatíveis com a sua inteligência, tudo mais. Então, mesmo esses, né, que acabam não buscando o próprio alimento, fugindo por N circunstâncias, mesmo esses, eles vão dar um jeito de alimentar-se, né? Criando ali caminhos que acabam por alimentar-se, né? E para isso tudo exige um empenho. O empenho até de encostar-se no outro é um empenho, né? Porque você tem que, de alguma forma, fazer com que o outro perceba o quanto você é necessitado. Aqui nos referimos a essas situações, jamais aqueles que estão verdadeiramente doentes, verdadeiramente atormentados, verdadeiramente sentindo-se com dores físicas, né? Que muitas vezes levam a dores morais. Então, excetuando essas situações em que aqueles que nos amam, né, se fazem presentes, até que nós melhoremos naquele quadro, não sendo situações assim, nos tornamos um peso para aqueles que estão junto a nós. Então, não são situações saudáveis, né? Mas o tema, na verdade, é: por que nos empenhamos tanto na busca do pão material de cada dia e nos descuidamos tanto na busca do pão espiritual? A luz não lhes interessa como o pão interessa ao faminto. Por isto, este, quando não pode exigir, pede e implora o pão, enquanto que aquele menospreza e desdenha a luz, cujo valor desconhece. O faminto sabe e sente que lhe falta o pão. O ignorante presume que tem luz e por isso não a deseja, nem a procura. O faminto está certo e convencido de que sem o pão não pode viver, ao passo que o ignaro não concebe o papel que a luz representa na trama da vida eterna do espírito. A fome do pão para a boca produz efeitos imediatos, porque o faminto busca logo remediar ou prevenir. As funestas e desastrosas consequências da ignorância da verdade são complexas e por vezes remotas, de modo que as suas vítimas não estabelecem nenhuma relação entre a causa e seus efeitos. Não é necessário advertir o faminto que ele necessita de pão. No entanto, é mister muito esforço, paciência, engenho e arte para convencer o ignorante de que ele tem necessidade de luz. Qualquer pode distribuir pão. Poucos, porém, estão em condições de espalhar e difundir a luz. O pão é ardentemente desejado pelo faminto, enquanto que o insciente rejeita e repele a luz oferecida. O despenseiro das divinas claridades assim se pronunciou a propósito desse assunto. Aquele que não crê em mim já está condenado, e a condenação é esta: a luz foi-lhes ofertada, e eles a recusaram. Ora, quem rejeita a luz está realmente condenado a permanecer em trevas, suportando os reveses e acidentes que decorrem desta situação, né? Então, já se condena a si mesmo. Aquele que foge à luz do entendimento, do esclarecimento que alimentará a sua alma, ele já sofre as consequências. Por isso que nós vimos aqui anteriormente: aquele que não crê em mim já está condenado.
E a condenação é esta: a luz foi-lhes ofertada e eles a recusaram. Continuando, então, Vinícius nos traz: se o ignorante sentisse fome de luz, como o faminto sente fome de pão, já não haveria consciências embotadas e corações insensíveis ao bem. O mundo já seria luminoso. Mas são tão raros os que percebem e confessam achar-se sob o império dessa espécie de fome, que Jesus os classificou como aos humildes, no número dos venturosos, dignos da graça divina, dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No entanto, se são muitos que carecem de pão, muito maior é ainda o número dos que perecem à míngua de luz. Visto como, nesta rubrica, pode-se computar quase a humanidade inteira, conforme atestam o confusionismo e o estado caótico em que o mundo de nossos dias se debate. Imagine, então, nesse século XXI, né? Como está caótico, consegue ser mais caótico do que já estava, especialmente ali no término, no fechamento do século passado, né? Foi vindo, aí todo um desequilíbrio que se fez tão presente nos nossos dias, e por ser tão presente, quase que começamos a achar que está tudo muito certo, que está tudo muito natural, de tão presente que está. Quem nasce agora, quem nasceu há menos anos e que vive este século, começa a achar tudo muito natural, né? Mas temos aí a luz do Evangelho para nos apontar o que nos convém, o que não nos convém, o que temos o direito e devemos respeitar as escolhas de cada um vivendo como melhor lhe apraz, mas ao mesmo tempo nós temos que entender que essa compreensão que nós temos que ter em relação à escolha do outro, isso é de suma importância, não significa anuência, não significa conivência. Então você entende as escolhas, o momento de cada um, mas é preciso que você tenha a sua diretriz, a sua escolha, que você não confunda coisas que você já entende, que você já tem uma leitura mais esclarecedora. Mas são os cuidados que temos que tomar, porque tudo tende a naturalizar-se a ponto de confundirmos-nos. O que é certo, o que é errado, não saber o que é errado para julgar o outro, mas para nós, né? Nós temos que saber o que nos convém, o que nos convém, o que não nos convém, que o mal é tudo que se afasta do bem. O que é mal? Tudo que se afasta do bem. Se distancia do bem, é mal. Se distancia do justo, é injusto. Continuando. A propósito de tão magno assunto, vamos rememorar aqui as seguintes estrofes do imortal vatilusitano Guerra Junqueiro. Acendem-se na rua à noite os candeeiros. Coloca-se um gendarme à porta dos banqueiros. A polícia fareja os becos e as vielas. Dobram-se as precauções, dobram-se as sentinelas. E apesar disso tudo, há feras pela rua. O vício não acaba, o roubo continua. E é cada vez maior a criminalidade, pois bem, iluminai por dentro a sociedade. Ponde o trabalho e a honra onde estiver a esmola.
Ponde o trabalho e a honra onde estiver a esmola. Uni o amor ao berço e uni o berço à escola. Acendei uma luz em cada coração. Maravilhosa essa poesia do Junqueira, do Guerra Junqueiro. Maravilhosa, maravilhosa. E vejam, quando ele fala aqui, ponde o trabalho e a honra onde estiver a esmola. Então, a esmola se faz necessária quantas e quantas vezes, não é? É aquele faminto que não teve como se alimentar. Vamos saciar a sua fome, mas é preciso que haja um esforço no sentido de pôr o trabalho e a honra para aquele que está esmolando. E não que ele acostume-se a ficar um viciado na mendicância, né? Unir o amor ao berço, o amor acolhendo aquele que volta à terra, e unir o berço à escola. Então, essa criança terá uma escola no lar, assim como uma escola que lhe trará os conhecimentos, as instruções e também a educação. Mas a escola primeira é o lar. E ele continua. Tal é o remédio apontado pelo grande pensador para debelar o crime e moralizar a sociedade. Realmente não existe outra panaceia capaz de conjurar os vetustos e renitentes males sociais, senão essa. Tudo mais são paliativos, são recursos efêmeros, cujo efeito consiste em adiar as crises da enfermidade moral de que padecem os homens. E assim, de delonga em delonga, de adiamento em adiamento, as doenças do espírito se radicam e se agravam, zombando do curandeirismo irracional e inócuo contra elas aplicado. Dentre os graves estados mórbidos que nos ameaçam está a guerra, este avejão sinistro, devorador de vidas humanas, devastador impenitente dos campos e cidades, anarquizador por excelência da ordem e do ritmo vital de povos e nações. O que se tem feito até aqui para extinguir de vez a guerra, tornando-a impraticável? De prático e eficiente, nada. Diviniza-se a paz, porém somente nos lábios, nas frases literárias, nos discursos políticos, mais ou menos demagógicos. A guerra, como aliás também a paz, resultam das consequências inelutáveis e fatais da condição em que se acham estruturadas as organizações político-sociais do nosso mundo. Enquanto estas forem iníquas, prevalecendo a força contra o direito e a impostura contra a verdade, haverá inevitavelmente guerras e convulsões sangrentas. A paz custa um certo preço. Sem o pagarmos, jamais a teremos. E sabeis qual é o seu preço? Eu vou-lo digo, sem receio de contestação. Eu, pobre pária, vos afirmo, desafiando a contradita de todos os magnatas da política, de ontem, de hoje e de amanhã. O preço da paz é a justiça. Aquela justiça, porém, da qual disse o mestre de Nazaré aos seus discípulos: se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Sem ela, nunca sairemos das garras
aduncas e ferozes das guerras periódicas desencadeadas em determinadas regiões do planeta, evoluindo para as grandes conflagrações como as que tivemos ultimamente. Em tempos bem longínquos, disse sentenciosamente o padre Antônio Vieira, em um dos seus célebres sermões. Abraçavam-se a justiça e a paz, e foi a justiça a primeira que concorreu para esse abraço. Justitia e pax. Porque a justiça não é a que depende da paz, senão a paz que depende da justiça. Esta frase memorável foi proferida há perto de 300 anos, encerrando, porém, uma evidência, ela é oportuna hoje como outrora. Passarão, sentenciou o Verbo divino, os céus e a terra, mas minhas palavras permanecerão. Sim, permanecerão por certo, porque a verdade é a mesma em todas as épocas da humanidade, e a verdade acerca do velho e debatido problema da paz é esta: não existe outra. Justiça, portanto, é também um gênero de pão imprescindível à vida espiritual. E como havemos de incutir às nações de justiça, as noções de justiça nos espíritos aqui encarnados? Respondo também sem hesitar: pela educação. Será tão somente pela educação dos sentimentos. Por isso que o senso de justiça, como aliás de todas as virtudes, nasce, cresce e frutifica no coração e não no cérebro. Educar, formando o caráter, eis o problema máximo cuja solução o momento reclama angustiosamente. Portanto, repetimos: ou o Espiritismo enfrenta corajosamente a questão educacional, concentrando nela as suas energias, ou terá falhado àquela finalidade que o alto lhe assinalou. Belíssima página para nossa reflexão, nesse dia que antecede o Natal, na noite de Natal, que todos nos sintamos irmanados, que todos possamos perceber a importância da reflexão. A alegria, sim, Deus permita de estarmos juntos aos nossos. A alegria, sim, de podermos estar junto àquele com quem não nos, porventura não nos simpatizamos, mas é a grande oportunidade de perceber nele algo que nos toque. É a oportunidade do reconcilia-te que Jesus tanto nos ensina. Então não desprezemos a oportunidade desse convívio familiar, um pouco mais ampliado do que normalmente. Não desperdicemos a oportunidade de elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, para que aquela estrela que dirigiu todos aqueles que foram ali caminhando para aquele ponto que apontava, que os seguia, levando-os, dirigindo-os à manjedoura, onde encontraram ali um menino envolto em mantos, ao lado de Maria, de José e daqueles que foram se achegando com a primeira xícara de leite, enquanto o leite da mãe não chega, com o primeiro manto para cobrir ali o menino Jesus, com o primeiro alimento para saciar a fome do pai e da mãe ali, que acabaram de receber o menino Jesus nessa tarefa sublime que coube a eles. Sempre esse nosso olhar para eles, que foram os escolhidos como pai e mãe do nosso Mestre Jesus. E assim, fiquemos em paz de uma forma muito, muito especial. Que Jesus possa fazer morada em nosso coração. Que assim
seja.